Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 23 de junho, edição 453 do 3 Minutos. Vai perguntar o seguinte: foi apresentado o relatório final da proposta de reforma tributária? Foi apresentado no substitutivo preliminar, né, da PEC 45, lá de 2019. Aqui tem um resumo dele, né, apresentado aí pelo Ministério não pelo Ministério da Fazenda, mas pelo relator Agnaldo Ribeiro, esclarecendo os pontos principais. Eu vou tentar resumir aqui, logicamente não vou passar as 17 páginas nesses 3 minutos. O que a gente já sabia, né? Substituição de 5 tributos por um IVA dual. Quer dizer, um IVA federal, que é o IBS, perdão, IVA federal, que é o CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e um IVA estadual, que é o IBS. Então você extingue IPI, ICMS e ISS para criar o IBS e junta o PIS e a COFINS na CBS. Então, na verdade, você cria o Imposto de Bens e Serviços e a CBS, logicamente, com base ampla, não com uma atividade plena. É importante entender a lógica. Base ampla, quer dizer, vai alcançar todo mundo. Não com uma atividade plena, ou seja, crédito financeiro. Tudo que você pagou, você toma crédito. Incidência por fora, que é muito importante. Não haverá mais cobrança do imposto por dentro. A lógica é bem interessante. Princípio do destino, quer dizer, a cobrança final do imposto vai ser para o estado onde acontecer o consumo. E desoneração completa de exportações e dos investimentos. E a criação do imposto seletivo sobre alguns bens e serviços, que isso precisa ser melhor detalhado. Dizem que a alíquota vai ser padrão. Qual alíquota? Ainda não está direcionada. A ideia é que algumas atividades tenham uma alíquota reduzida pela metade. Quer dizer, se a alíquota for 22%, por exemplo, a alíquota padrão, vai cair para 11% essa alíquota sobre esses bens e serviços. Que bens e serviços são esses? Transporte público em geral, medicamentos, dispositivos médicos e serviços de saúde, educação, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, aí, aqueles que estão descritos lá naquelas isenções hoje do PIS e da COFINS, da Lei 10.925, e atividades artísticas e culturais nacionais. Bom, tem que definir melhor um pouquinho o que é isso tudo aqui, tá? É, e aí você vai ter isenção para medicamentos, redução de 100% na alíquota de CBS sobre serviço de educação do ensino superior para preservar o ProUni ali, e algumas situações específicas de tributação ou não tributação de pessoas físicas que desempenham atividades agropecuárias, pesqueiras, florestais e extrativistas. Tá? Esse limite aí seria de R$ 2 milhões para que o produtor rural, pessoa física, 2 milhões de receita por ano, tá? Para que o produtor rural, pessoa física, não seja contribuinte do IBS e da CBS, tá? Logicamente, mantendo o crédito para os adquirentes dos seus produtos. A lógica do cashback também precisa ser melhor detalhada, tá? De forma ampla, é o que diz aqui a orientação. Logicamente, precisamos entender melhor os normativos, não fizemos essa leitura ainda, esse aprofundamento, né? Isso saiu ontem, na quinta-feira, hoje é sexta-feira, dia 23, não deu tempo de aprofundar o entendimento. O substituto mantém a Zona Franca de Manaus, mantém o Simples Nacional, isso realmente é uma coisa preocupante. Agora, outras coisas preocupam mais, tá? A manutenção da Zona Franca, eu já falei, mas os regimes tributários específicos, acho que não é tanta preocupação, combustível, lubrificante, monofasia, vai ter monofasia, alíquotas uniformes e a possibilidade de concessão de crédito contribuinte do imposto. Serviços financeiros, né, operação com bens imóveis, plano de assistência à saúde, concurso de prognóstico, isso tudo vai ter uma tributação diferenciada. As compras governamentais, a princípio, não tem cobrança de IBS e CMS, quer dizer, eu sou uma empresa de serviços, né? Eu sou uma empresa de serviços, eu vendo a mercadoria para o governo, eu não cobro IBS, CBS, agora eu mantenho o crédito daquilo que eu comprei para vender para o governo. Isso parece ser algo interessante. E a destinação integral, tanto da IBS quanto da CBS, para o ente federativo contratante, né? É, mediante alíquota, redução a zero das alíquotas dos demais entes e elevação em dente montante da alíquota do ente contratante. A ideia é preservar que aquele ente que contratou o serviço
tenha o imposto lá para os seus cofres, né, em relação à manutenção do modelo de destino. A ideia é criar um fundo de desenvolvimento regional para você suprir aí as perdas dos entes estatais. Dizem que esses fundos, esses aportes, né, o valor inicial vai ser de 8 bilhões, vamos ver, né, chegando a 40 bilhões em 33. Aliás, tem um modelo de transição aí que a gente precisa entender melhor, garante os benefícios fiscais até 32, diz que o prazo de transição do ICMS começa em 2029. É... Tem bastante coisa para a gente refletir aqui, né? Dizem que a CBS, por exemplo, você vai ter uma alíquota de 1%, o IBS, pelo que eu entendi, né? 1% compensável com PIS e COFINS. 2027 entra a CBS em vigor, extingue PIS e COFINS e redução a zero das alíquotas de IPI. E entre 2029 e 2032 você tem a entrada proporcional do IBS e a extinção concomitante, da forma proporcional, tanto do ICMS como do ISS. Quer dizer, não parece ser uma reforma tributária para amanhã, para o próximo ano. Parece ser uma reforma tributária planejada para que entre em vigor alguns anos, daqui a alguns anos, né? Agora, isso aqui também preocupa. O substitutivo estabelece que a transição para o princípio do destino se dará em 50 anos, entre 2029 e 2078. Vai ter um Conselho Federativo do Imposto, com gestão compartilhada, isso também é algo muito complexo. Criou o imposto seletivo, precisamos ler para entender melhor a criação desse imposto seletivo que vai substituir o IPI, né? A tributação de renda e patrimônio, eles dizem aqui que vai tributar os veículos aquáticos e aéreos, vamos ver como é que isso vai funcionar e uma eventual judicialização dessa situação. O imposto sobre a herança passa a ser progressivo em razão do valor da transmissão, como já acontece em alguns estados do Brasil, tá? Já acontece em alguns estados do Brasil, e autoriza o Poder Executivo a mexer na base do IPTU, né, por meio de decreto, como nós já conversamos aqui em outros momentos e explicamos. Agora, aqui é interessante, ó. O projeto, o subscrito determina que a reformulação da tributação da renda seja enviada ao Congresso em até 6 meses, em até 180 dias da promulgação da emenda, e que o aumento da arrecadação eventualmente obtida lá seja utilizado para reduzir os encargos e para reduzir o consumo de bens e serviços. Pelo menos essa carta de intenções aqui é bem interessante, já é algo positivo. Tá bom? É o que tem de mais importante para hoje. As diretrizes, não detalhamento. O detalhamento a gente vai conversar na semana que vem, no nosso 3 minutos, tá bom? Abraço, alegria, um ótimo final de semana.